utilizam sempre as mesmas palavras, porque são as palavras que são mágicas, eu vou ler essa história para vocês, mas não é esse livro todo, não. Esse livro aqui faz parte da história, tá? Então, eu vou ler uma história bem curtinha, ela é bem pequenininha, tá? Que é a história do ponto final da abandono, que é uma história com final feliz. Vou contar a história para vocês. Ponto final no abandono dos animais. Uma história com final feliz. Um dia, a moça que protegia os animais que apareciam abandonados, maltratados, tristes, machucados e esquecidos, perguntou-se: o que fazer para colocar um ponto final neste abandono? Resolveu sair perguntando a várias pessoas que conhecia. Perguntou aos seus amigos, à sua professora, ao delegado de polícia, ao promotor público, aos seus vizinhos, ao menino que passava todo dia com seu cachorro, à veterinária que cuidava de sua gatinha, ao guarda de trânsito, à dona da padaria, ao padeiro e até ao prefeito. Escutou muitas palavras que não esqueceu: responsabilidade, respeito, educação, guarda responsável, gratidão, compaixão, alegria, solidariedade e carinho. Ouviu até uma frase legal: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Soube depois que foi um escritor francês que colocou essas lindas palavras em um livro chamado O Pequeno Príncipe. O nome dele era Antoine de Saint-Exupéry. Era um escritor francês. Não é que esse cara tinha razão? E sabe por quê? Porque os animais sentem quando os amamos, da mesma forma que sabem quando os traímos pela ingratidão. Eles têm consciência de que os tratamos bem e sabem também quando os tratamos mal. E o pior, não tem como se defender. Mas como fazer para colocar um ponto final no abandono? Continuava se perguntando a moça. Como fazer para que um cachorro velhinho não seja descartado pela chegada de um filhote novinho em folha? E o gatinho, que terá de ficar sozinho porque a família vai viajar de férias? E o cachorrão que guarda o terreno dia a dia sozinho, sem abrigo e vivendo dos restos que os vizinhos lhe dão? E a cadelinha? Quem mandou ficar prenha? Rua. E a pobre égua? Nem água, feno e descanso, após um dia de trabalho pesado, com o relho correndo solto no lombo. Estes são tristes retratos do abandono. A moça pensou e chegou à seguinte brilhante conclusão: vamos transformar aquelas palavras mágicas que escutou em atitudes e vamos colocar um ponto final no abandono. Juntou as palavras e transformou num grande coro que foi pela internet, pelo rádio, televisão, pelas ruas, pelas escolas, pela prefeitura, por todos os becos da cidade. E numa só voz construiu uma outra história. Era uma vez uma cidade que respeitava seus animais, porque todos compreenderam que um amigo é para a vida toda, e todos passaram a ser solidários uns com os outros, pois aprenderam com os animais o real significado da gratidão, compaixão, alegria, solidariedade e carinho. E todos foram felizes para sempre. Gostaram da nossa história? Então, essa história é a história do nosso projeto e é o que nós gostaríamos que acontecesse no final desse nosso caminho, não é mesmo? Que a gente pudesse, num grande coro, transformar esta nossa cidade numa cidade em que todos se respeitem. Não só respeitemos os animais, que nos respeitemos uns com os outros pelos ensinamentos que os animais nos dão a gente de lealdade, porque os animais são muito leais. Quem tem aqui animalzinho em casa? Ai, quase todo mundo tem animalzinho em casa. Ai, todo mundo, poucos que não tem. Você sabe por quê? Vocês sabem quantos habitantes tem na cidade de Curitiba?
cidade de Curitiba? 1.800.000 habitantes. Entendi, professora? 1 milhão e pouco. 1 milhão, assim, ó, 1.800.000 habitantes. E vocês sabem quantos cães tem na cidade de Curitiba? 1 milhão. Vocês sabem dividir por 4? Vai dar mais ou menos uns 450 mil cães tem a cidade de Curitiba. Porque aqui em Curitiba, você sabia disso, Guilherme? Tem um cão para cada 4 habitantes. Então é por isso que quase todo mundo aqui e um cão na rua. tem um cachorro em casa ou um gato. Porque realmente são muitos animais nessa cidade. E se em cada família aqui tem mais ou menos 3, 4 pessoas, é isso? 3, 4, 5 pessoas, né? Quem tem cachorro aqui? Quantas pessoas tem na sua casa? 3 pessoas e vocês têm um cão. Pra você ver, se você dividir, em cada casa em Curitiba tem um cão. Então, gente, é muito importante nós pensarmos, né, que nós temos que cuidar desses seres, porque é muito animal na nossa cidade. E é por isso que a gente recomenda que a gente tem que castrar os animais da gente, porque se eles procriarem, aumenta essa relação. E se aumentar essa relação, o que vai acontecer? Não vai ter lar para todos os cães, para todos os gatos. Não vai ter, simplesmente. Não. Como é que é seu nome? Ricardo. Ricardo, diga. É que na minha casa tem 6 pessoas e eu tenho 6 cachorros. Tá vendo? 6 animais. Realmente são muitos animais. É por isso. Minha tia, minha avó tem 7 ou 8 gatos. Então, são muitos animais. É por isso que nós temos que castrar nossos animais para que nós não tenhamos um excesso de animais pelo número de habitantes, porque isso gera não só problemas ambientais, né, como isso gera o abandono. O abandono, porque as pessoas deixam a cadelinha procriar, e o que acontece? Joga fora. Rua para cachorrinha, em vez de o dono responsável castrar a sua cadelinha, ele deixa a cadelinha procriar e depois põe a cadelinha na rua. Então, nós temos que ser muito responsáveis nessa relação com os nossos animais. Por isso que eu gosto de contar essa história e também gosto de falar muito desse autor aqui, que é o Antoine de Saint-Exupéry, que fez esse livro chamado Pequeno Príncipe, que tem uma frase muito legal, que é a frase que tem na nossa historinha, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O que é cativar? Vou saber. Eu não sei. Pois eu vou contar para vocês, porque a raposinha que o Pequeno Príncipe encontra no planeta que ele vai visitar, fala para ele: você tem que me cativar, você tem que me cativar. E aí ele pergunta para ela: mas o que é cativar? Ela fala assim: cativar é criar laços. Tá. Criar laços. Então, quando a gente estabelece um laço afetivo com um animal, a gente é responsável por ele pro resto da nossa vida.
eternamente responsável por